Manual prático da vingança lucrativa. Apesar do título gigante que pode afastar algumas pessoas, esse filme é muito legal e muito divertido. Ele funciona muito como aquele humor mais dark, né, como aquela comédia mais sombria, em que nós temos um homem que vai matando algumas pessoas para que ele chegue cada vez mais perto de uma herança. Hoje iremos trocar uma ideia sobre esse filme, primeiro sem spoilers para quem não viu ainda e depois com bastante spoilers. Então, deixa aí nos comentários o que você achou desse filme e simbora falar deste longa. O longa é roteirizado e dirigido pelo Jon Perron Ford de Emily a Criminosa e foi lançado há pouco tempo lá fora e chega agora no catálogo do Prime Video. Além disso, ele também é uma inspiração do clássico filme da década de 40, né, mais precisamente de 49, Kind Hearts Uncoroned. Logo no começo do filme, nós iremos ser apresentados ao nosso protagonista Beckett, um homem que está no corredor da morte. Ele então vai ter uma última conversa com um padre no qual ele começa a contar a história de como ele chegou até ali. E ele já revela logo de mão que é uma tragédia. Sua mãe era a herdeira de uma fortuna bilionária, porém ela acabou se apaixonando por um homem de origem mais humilde, o que fez com que o avô de Beckett, o pai dela, a renegasse quando ela engravidou deste homem mais humilde. O pai de Beckett acabou morrendo durante o parto, né, porque ele viu ali a esposa dele, a namorada dele, parindo e ele teve ali um problema cardiovascular e acabou morrendo. Ela então solteira vai criar o seu filho sozinha, mas sempre o lembrando que ele ainda é uma das pessoas que está na linha de sucessão para ganhar aquela herança de bilhões de dólares. O Beckett, ele cresce muito ressentido com a família dele por conta que eles não ajudaram sua mãe quando ela mais precisou, quando ela estava doente e logo em seguida ela acaba morrendo. Ele cresce então com essa coisa dentro dele e aos poucos nós vamos vendo que conforme ele vai crescendo, ele também vai querendo essa herança de volta. Ele sente que ela pertence a ele e agora ele não vai ter limites para conseguir alcançá-la. And I'd pretty much accepted that I'd never see a penny of the fortune. Bom, claramente, como eu falei, esse filme ele tem esse humor mais sombrio, né? Nós vamos vendo o Beckett matando essas pessoas que estão ali na linha de sucessão, que estão antes dele nessa fila, né? Claro que isso vai ser feito ainda de uma forma cômica, ainda mais quando a gente vai conhecer um pouco mais sobre esses familiares do Beckett. E a gente vê que tem muitas pessoas ali que são escrotos pra calica, sabe? Não tô dizendo que as pessoas merecem morrer, mas tô dizendo que as pessoas são verdadeiramente escrotas nessa família. E o que é também uma coisa muito horrível é se você não deixar o like nesse vídeo. Então deixa o like aqui e já aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo maravilhoso. Então nós vamos ter esse personagem do Beckett, né, que ele é interpretado pelo Glenn Powell, né, que assim, se tornou um ator querido de Hollywood, né, ele tá estrelando muitos projetos. Nesse filme ele não está muito brilhante, mas ele também não compromete, sabe? Ele tá ali fazendo feijão com arroz, que já tá de bom tamanho. Em alguns momentos ele até manda bem ali, principalmente nas partes mais cômicas. Vamos ter alguns outros personagens também que vão se somando à trama. Nós temos a Julia, que é um antigo amor do Beckett, mas que volta para a vida dele quando eles já estão mais adultos. Ela é aquela menina rica que sempre foi rica e por conta disso é muito snob e muito chata em diversos momentos, né? Ela é fundamental na trama por conta de alguns acontecimentos que vão acontecer. Olha só, né? Quem diria? Temos também o tio do Beckett, que quando o Beckett começa a entrar cada vez mais nessa família, vai colocar ele meio que embaixo das asas ali e vai funcionar como uma espécie ali de mentor para ele. E claro, também nós vamos ter a personagem da Ruth, que é essa personagem que namora um primo do Beckett, mas ela é uma pessoa que não se importa tanto com essa coisa do dinheiro. Ela é uma pessoa ali mais simples, ela trabalha com jeans, mas ela descobre que a verdadeira vocação, a verdadeira coisa que ela ama é ser professora. Então ela muda completamente a carreira dela ali e tudo mais. Então é uma personagem também que agrega bastante essa história. Enquanto, claro, nós também vamos ter o avô do Beckett, que aparece pouco nesse filme, mas está presente ali por ele ser o pivô de toda essa situação. Ele quem expulsou a mãe do Beckett, e então
Então o Beckett cresceu com esse sentimento ali por ele e tudo mais, né? Além disso tudo, né, claro, nós vamos ter esse padre que está ouvindo a confissão do Beckett ali e está reagindo ali, né? Ele tá fazendo um react da confissão do Beckett. Na verdade não, né? Ele só tá ali ouvindo mesmo porque ele tá no corredor da morte. É aquele filme perfeito pra quem gosta daquela comédia em que está ali no limiar daquela coisa mais trágica, sabe? Então a gente tem um acontecimento trágico, mas feito de uma forma cômica, e isso é muito interessante, é algo que eu gosto bastante. O roteiro desse filme ele é bem amarradinho, né? A direção também consegue fazer um bom trabalho, principalmente nesses momentos mais cômicos, né? Consegue ter um timing cômico bem legal. E claro que essa história bizarra, essa história maluca dele indo matar as pessoas ali das formas mais variadas possíveis, ajuda bastante também a deixar tudo ainda mais divertido, né? Mas para falar mais sobre essa parte das mortes, tudo o que acontece nesse filme, eu preciso entrar na zona de spoilers, então se você não assistiu o filme ainda, vai lá assistir, depois retorna aqui. E agora, simbora pra zona de spoilers. Atenção, você está entrando na zona de spoilers. Assista por sua conta e risco. O primeiro a ser morto pelo Beckett vai ser um primo dele, né? Ele vai colocar ali uma âncora no pé dele e vai arremessá-lo do barco, então ele vai acabar morrendo afogado. Inclusive, ele é filho do tio do Beckett, que eu falei ali, que depois vai meio que apadrinhar o Beckett. Inclusive, ele vai assumir o cargo deste primo morto. Aí, o próximo na linha de sucessão é um primo artista, mas é aquele artista bem escroto, né? Que, pô, usa só do dinheiro dele pra falar que é artista, mas no final das contas, ele nunca criou nada, né? E aí, ele vai acabar matando ele. Claramente ele é namorado da Ruth ali, como a gente vê, e aí o Beckett ele já começou a se envolver com ela antes, e depois que ele morre ali também só foi um pontapé, né? A Ruth já ia terminar com ele e o Beckett agora assume ela como a sua namorada. E é interessante também porque o filme ele levanta um debate de que, tipo assim, chega um determinado momento em que o Beckett ele praticamente está com tudo ganho na vida. Então ele tem um cargo muito bom ali na empresa de finanças do tio dele, ele está noivo da Ruth, então não tem mais nada pra que ele ficar matando as pessoas ali pra chegar na herança, né? E só um disclaimer, né, que nesse ponto do filme ele já tinha matado mais das outras pessoas. Ele para de matar quando o próximo da linha de sucessão chega a ser o tio dele, né? Aquele tio que apadrinhou ele, e ele não teria coragem de o matar. Só que é muito interessante a gente vendo a forma como ele vai meio que matando essas pessoas, né? Porque são assassinatos bem inventivos. Eu nem sei se isso é uma coisa certa de se falar, né? Mas enfim. Então, por exemplo, tem um momento ali em que ele vai matar a tia dele e ela vai fazer um clareamento dental. Então ele coloca ali alguma coisa ali, uma espécie de veneno no clareamento dental ali, né? E aí ela acaba morrendo. E é muito legal porque isso me lembra bastante aquele jogo do Hitman e também aquele jogo do Lucius lá, que você era um tinhoso que tinha que matar as pessoas, mas sem que ninguém descobrisse, né? Então eu realmente acho muito interessante a forma como o filme vai fazer isso, né? Porque realmente são formas bem inventivas. Mas enfim, né, como eu falei, o filme ele vai levantar essa questão. Pô, ele já estava em um cargo bom, ele já estava muito bem com a Ruth. Por que que ele continuou matando as pessoas, ou por que que ele chegou até onde ele chegou, né? Sendo que ninguém tinha descoberto os assassinatos. Porque o FBI nesse filme é completamente burro, mas enfim. Mas o que aconteceu foi a Julia. Porque ela era um antigo amor de infância do Beckett, né? Só que aí ela se casa com um homem rico, só que ela descobre que, na verdade, aquele homem rico não conseguiu tocar a empresa do pai dele e acabou levando eles para o buraco, para a falência. E agora ela começa a ameaçar ele ali, dizendo que tem fotos, dizendo não, mostrando as fotos dele ali, que comprovam que ele estava no mesmo local, na mesma hora ali, em que as pessoas da família dele haviam sido mortas. E aí agora ela usa essas fotos para chantagear ele, dizendo que ela quer toda a herança, né? Ela quer uma parte da herança e também já quer $300 mil de adiantamento, fazendo com que ele roube a empresa própria dele ali, a própria empresa do tio dele, que nesse ponto do filme já tinha morrido, né? Ele já tinha ido de Vral. O Beckett não matou ele, mas ele já tinha ido de Vral. O Beckett, então, ele vai roubar a empresa ali do tio dele, vai roubar $300 mil e vai levar ali para o marido da Julia. Só que a garota fala que ela quer que ele vá até o fim, que ele mate o avô dele e pegue a herança, e aí, posteriormente, dê uma parte para
pra ela. Então, ele já tinha perdido o tio dele, ele meio que taca o dane-se e vai pra encontrar o avô dele. E ele não contava que o avô dele também iria tentar o matar. Então começa toda aquela... Lógico, antes a gente tem aquela parada deles trocando uma ideia. O avô dele, inclusive, vai dar a 12 pra ele, pro Beckett o matar, só que ele vai desistir, então o avô dele começa a caçar ele. Aí ele tem que se esconder. Aí depois ele pega um arco e flecha e mata o avô dele. E ganhando a herança, né? Porque no final das contas, essa morte foi legítima defesa. E aí eu te falo, esse filme ele não é bizarro pra calica, é de fato muito bizarro, mas é muito divertido também. Esse filme ele tem ótimas sacadas ao longo da trama dele, né? Nós temos um momento ali em que um dos tios do Beckett, ali um dos tios que ele mata, ele tem uma companhia ali em que faz foguetes ou coisas do tipo, né? Na verdade, ele faz foguetes e coisas do tipo. E aí tá tendo uma coletiva de imprensa e um repórter pergunta: pô, como que você se sente fazendo um projeto de um foguete de 50 milhões de dólares, sendo que seus funcionários ganham uma coca e um salgado e não tem nem plano de saúde? Aí o cara pega o microfone, né? O tio do Beckett pega o microfone e fala: só 50 milhões? Tá mais pra 90 milhões. E isso não é uma piada que vai fazer a gente rir, né? Na verdade, a gente vai olhar pra esse cara e a gente vai ficar bravo. Só que isso é algo da vida real. Essa pessoa ali representa todos aqueles patrões que preferem pagar por coisas, mas não por pessoas. Ou seja, o chefe prefere gastar 100 milhões com algo do que pagar ali, aumentar o salário de alguém, sendo que é alguém que vai usar esse algo para fazer a empresa dele funcionar, tá ligado? When half your employees don't have health insurance. 50? More like 90. Porque é muito isso, né? Esse filme ele vai falar muito sobre esses ricos que são mesquinhos. Eles não são mesquinhos em gastar com coisas, mas sim com pessoas, porque eles não querem ali pagar um salário digno pra uma pessoa, ele quer só comprar coisas ali que eles nem vão usar, tá ligado? Ele vai contar para a Ruth o que aconteceu, né? Só essa parte do avô dele, que ele se protegeu do avô dele, e aí ele vai herdar todo o dinheiro. Só que ele vai acabar sendo preso, não por uma das mortes, mas sim pela morte do marido da Julia, que acabou morto ali com um abridor de cartas e tem as digitais do Beckett, porque ele pegou o abridor de cartas para abrir os cheques ali, né, abrir os envelopes e assinar os cheques. E agora a Julia meio que manipulou tudo ali para que ele seja incriminado. Beckett Redfellow has been in love with me. Ele vai pegar a pena capital, como eu já havia falado, só que a Julia vai visitar ele na cadeia e dá ali uma opção pra ele, que ele transfira toda a herança para o nome dela, e aí ela vai liberar ali uma carta, né, vai liberar pra imprensa uma carta de despedida do marido dela, que se eu não me engano é Larry o nome, né, que aí mostraria que de fato o Beckett era inocente e que o marido dela acabou tirando a própria vida, e aí o Beckett não morreria. E durante todo o filme a gente vê que ele tem um estado de espírito ali mais tranquilo, que ele tá bem confiante, né? E muito isso por conta que ele espera, né? Ele tem esperança de que a Julia vá cumprir a parte dela, assim como ele já cumpriu a parte dele e transferiu toda a herança para o nome dela, né? Só que é chegada a hora e ele continua preso. Aí o padre vai começar a ler a parada ali que ele lê pra todo mundo que está no corredor da morte, só que ele é salvo pelo gongo, né? De fato, ali a Julia cumpriu com o combinado, cumpriu com a parte dela e ela consegue liberar ali a carta pra imprensa, o Beckett acaba sendo solto. E a Ruth vai até ele, entrega o colar dele que ele guarda ali com um pedaço do cabelo da mãe dele, só que ela vai embora. E aí o Beckett, ele percebe, né? Que ele já perdeu a herança, ele já perdeu a Ruth, então agora ele vai ficar com a Julia, porque no final das contas é ela quem tem a herança dele. Então, ele ficando com ela, ele também fica com a herança. É, dos males o menor, né? Existe sim algumas conveniências durante todo esse filme, né? Por exemplo, a Ruth vai perdoar o Beckett muito fácil por ele ter perdido ali a festa de noivado deles. O FBI também, durante todo esse filme, ele vai aparecer em alguns momentos, só que eles sempre aparecem ali só pra mostrar que eles estão tentando, mas eles não estão chegando em lugar nenhum. Sendo que, pô, os lugares onde o Beckett vai, será que não tem câmera os lugares, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem, porque o filme ele é mais do que isso, né? Ele realmente é um filme bem divertido, que consegue usar de todo esse humor mais sarcástico, esse humor mais dark, pra criar a sua história. E também tem esses momentos bem legais, como eu falei, essas sacadas de criticar esses ricos mesquinhos, né? Que, pô, tem muito dinheiro ali a ponto deles nunca conseguirem gastar esse dinheiro em vida, e mesmo assim, eles nunca vão querer ali dar um aumento pra uma pessoa, eles
vão querer comprar foguete. É um filme também que ele vai mostrar como o nepotismo funciona na prática, né? Então, por exemplo, o Becht ali no começo, quando ele ainda era pobre, ele trabalhava numa alfaiataria e ele era muito bom no que ele fazia. Porém, ele vai ser demitido para colocarem o filho do chefe na vaga dele. E posteriormente ele também vai ter outro caso de nepotismo, mas agora que o beneficia, porque em 10 meses ele vai alcançar um cargo ali realmente maravilhoso na empresa do tio dele. E aí nós percebemos que no final das contas, a maior capacitação de uma pessoa é o nepotismo, é ser filho de alguém importante. Wow. You might never hear it at all. Manual Prático da Vingança Lucrativa é um filme que é bem divertido, apesar de algumas conveniências, mas se você deixar isso de lado, ele ainda assim é um filme mega divertido. Mas é claro que essa é apenas a minha opinião sobre ele e eu quero saber a sua opinião, então deixa aí nos comentários e vamos trocar essa ideia maravilhosa. Também não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo maravilhoso que eu for trazendo para vocês. Deixa o like nesse vídeo se gostou do conteúdo, que ajuda bastante, sem contar que é uma métrica interessante para eu saber que vocês estão curtindo e trazer cada vez mais vídeos. Me siga nas outras redes sociais, tem conteúdos maravilhosos por lá. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que adoram uma comédia mais dark e nos vemos numa próxima. Muito obrigado e até mais!